pouquinho de uma matéria que não está aí, que é o satanismo, tá? Satanismo, ele tem várias partes do mundo, existem igrejas, né? Igreja de Satã. Na Colômbia, por exemplo, tem igrejas grandes, né? Igreja de Satã. E aqui no Brasil também tem alguns movimentos satanistas. Nas paradas gays você encontra muito satanista também. Não sei se é coincidência. Mas vamos lá. Então, quem é o autor do satanismo? É esse homem aqui, ó, chamado Anton, não sei se pronuncia, quem sabe inglês bem aí? Levy? É um Y depois? É um Y. Levy, né? Levy, alguma coisa assim, tá? Ele era músico, ele era fotógrafo e estudioso do ocultismo, estudava muito o ocultismo. Bom, uma coisa que é importante entender do satanismo, que eles são 100% ateus. 100% ateus. Quando eu falo 100% ateus, satanismo, eles não creem em Deus, mas também não creem no diabo. Parece o satanista não crê também no diabo, tá? O satanista, então ele crê no diabo, adora o diabo. Não, eles não creem em Deus nem no diabo. Os satanistas, tá? Então, veja bem, qual que é o foco do satanismo? O foco do satanismo é no indivíduo, é na pessoa, tá? Ou seja, para o satanismo, cada indivíduo, cada pessoa é o seu próprio Deus. É o seu próprio Deus. Eles têm um livro, tá? Tem uma igreja, tem mandamentos, tem um livro satânico, tem os mandamentos. Inclusive tem muitos livros que eles usam, como o livro de São Cipriano, né? Então, ou seja, eles acreditam que a melhor coisa que você tem que fazer é aproveitar a vida, porque a vida é passageira, a vida passa logo, e você tem que aproveitar ela da melhor maneira possível, aproveitar o máximo possível, sem ter culpa nenhuma, porque as religiões, para o satanista, as religiões impõem muita culpa. Você vai fazer um negócio, aí você faz aquilo que não está na palavra de Deus, você já fica se culpando por aquilo. Quem já aconteceu isso? Aconteceu? Você ficar, puxa, eu não devia ter feito isso. O que eles falam é que você tem que se libertar dessa culpa e viver da melhor maneira possível, viver o máximo possível sem culpa, tá? A igreja satanista, ela não tem rituais, não tem casamento, não tem missa, não tem batismo, tem o templo deles, tá? Mas não tem missa, não tem batismo, não tem rituais. Tem os livros que eles... Tem a Bíblia satânica também. Existe a Bíblia satânica. E você precisa, para ser satanista, você tem que concordar com aquelas regras que são estipuladas ali, tá? Um dos símbolos presentes no satanismo, lembra que nós falamos aí do Baphomet, né? Que é a cruz, né? O pentagrama de ponta cabeça, que na verdade isso aqui simboliza um bode, né? Tem o chifre do bode, e tem até um desenho, tem até um desenho do bode, né? Do Baphomet, que é o pentagrama de ponta cabeça, ok? Bom, e eles têm as suas crenças, eles têm o seu modo de crer, tá? Porque o satanista é o seguinte: você não deve estimular a maldade de maneira nenhuma, mas se alguém te fizer o mal, você deve fazer o mal. Se alguém te fazer o bem, você deve pagar com o bem também. Olho por olho, meio olho por olho e dente por dente, né? Se alguém fez uma gentileza, paga com gentileza, maldade com maldade, tá? Bom, um dos motivos que os satanistas não creem em Deus, um dos motivos, por exemplo, se você conversar com um satanista, ele sabe que você crê na Bíblia. Então ele vai usar o quê? A Bíblia para tentar confrontar você. Ok? Foi o que o diabo fez com Jesus em Mateus 4, não foi? Foi isso que ele fez. Quando ele chegou para Jesus e falou: tu não és o Filho de Deus? Está escrito, né?
Aos teus anjos dará ordem, para que não tropece com teus pés em pedra. Está escrito. Então ele foi usando a Bíblia. Tentou derrubar Jesus pela Bíblia. Mas Jesus, como ele combateu o diabo? Pela Bíblia. Sim, Satanás, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito, então querendo, aos teus anjos dará ordem. O diabo usou o Salmo 91 para tentar derrubar Jesus, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece com teus pés em pedra, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o satanista, ele conhece a Bíblia, tá? Primeiro que você tem que entender que o satanista conhece a Bíblia. E ele vai tentar derrubar você pela Bíblia. Vamos um dos exemplos que nós podemos citar aqui, ele vai chegar, podia citar muitos exemplos, vamos citar. Por exemplo, ele vai chegar para você e dizer, eu não creio em Deus, porque o Deus que você prega, que você fala da sua Bíblia, é um Deus egocêntrico, é um Deus narcisista. Mas por que um Deus narcisista? Por que um Deus egocêntrico? Veja bem, o que é ser narcisista? Aquele que quer, né, atenção para ele, a glória para ele. Falou, um Deus que faz você ficar 24 horas por dia, dizendo para ele, santo, 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 está na Bíblia, isso não está? De dia e de noite, dizendo santo, santo, isso não é um Deus narcisista? Isso não é um Deus egocêntrico? Não é? E outra, se você não adorar a ele, a Bíblia diz que se você não adorar a Deus, o que vai acontecer? O inferno. É um Deus ditador. Um Deus ditador. Que você tem que adorar Ele, você tem que prestar culto para Ele, e se você não fizer, você vai... Foi por isso que o diabo até saiu do céu, falou, não dá para viver num lugar desse, com um Deus desse aí. O camarada é muito narcisista, é muito egocêntrico, tudo é Deus para ele, e outra, ele não deixa dar glória mais para ninguém, a não ser para ele. Não é? A minha glória a outrem não darei. E quando alguém tentou fazer isso, se deu mal. Então, se a gente parar para pensar por esse lado, né? E outras aí que nós podemos dizer, por exemplo, você fala, nós falamos aqui, quantas vezes tem que perdoar, a Bíblia tem que perdoar? A Bíblia fala 70 vezes 7, ou seja, tem que perdoar quantas vezes, na verdade está querendo dizer, quantas vezes for preciso você tem que perdoar. Porque sabe de onde vem essa ideia de 70 vezes 7? Por que Jesus falou para Pedro, Pedro chega para Jesus e fala, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Até 7? Por que Pedro falou isso? Bateu os publicanos? Bateu os imposto lá? Porque assim, a história ali, o contexto funciona assim. Jesus chama Mateus. Mateus era cobrador de impostos. Primeiro que o povo já odiava os publicanos. Zaqueu, ninguém gostava do Zaqueu. Por quê? Por dois motivos. Primeiro porque ele roubava. E outra porque ele era judeu e trabalhava para os romanos. Ou seja, o camarada era traíra. Era traíra. O cara era... Como é que fala aí na língua aí, não? Duas caras. Duas caras. Duas caras, né? Então, camarada, ninguém gostava dele. Tá? Porque além de cobrar a mais, ainda por cima, porque eles tinham poder para isso, e ainda por cima trabalhava para os traíra. Tá? Bom, vamos lá. Ele era traíra. Então, quando Pedro estava seguindo Jesus e chega lá e vê Jesus na casa de Mateus, Pedro ficou louco. Não, o senhor come com pecador, o senhor está comendo com pecador, esse camarada aí, não. Aí Mateus começa a andar com Jesus. E o Pedro lá, falou, não vai dar certo esse negócio, eu sou meio sanguíneo, estou com vontade já de cortar a orelha dele, para cortar a cabeça dele fora. Olha, não vai dar certo. Aí vai ter um texto na Bíblia, nós não vamos abrir aqui, não vamos aprender esse hermenêutica, mas ele vai chegar para Jesus e vai falar assim, se o teu irmão vier 7 vezes no dia e 7 vezes pecar contra ti, perdoa-o. Aí Pedro pensou, 7 vezes, eu já sei, eu perdoo 7, se eu tenho que perdoar 7, na 8ª eu vou perdoar 7, na 8ª
eu corto a cabeça dele fora. Vou confirmar, porque para mim não errar o mandamento, né? Aí ele chega para Jesus e fala, mestre, deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor. E eu olhando que ele estava olhando para o Mateus, fala, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Aí Jesus falou, não te digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Aí ele falou, ih, rapaz. Chegou para o Mateus, falou, Mateus, chega aqui, vai. Não, chega aqui, Mateus, chega aqui. Dá um abraço aqui que eu vou ter que perdoar você mesmo, não vai ter jeito não. Vai. O único jeito a gente no céu é perdoando você. Agora, veja bem, mas voltando, um satanista ia te perguntar, quantas vezes a Bíblia manda você perdoar o teu irmão? É 70 vezes 7. Agora, esse seu Deus que manda você perdoar 70 vezes 7, quando Satanás pecou, o que ele fez com ele? Jogou para baixo. Perdoou ele? Ele manda você fazer uma coisa que ele mesmo não faz. E outra, se você não perdoar, ele te lança para o inferno ainda. Mas ele mesmo não perdoa. E aí ele vai dizer mais o quê? Vai dizer para você tantas outras coisas. Por exemplo, ele pode dizer para você assim, mas você fala de pecado. O pecado já nasceu no céu. Já começou lá no céu. Né? Já começou lá. E aí Deus vai falar de pecar aqui, porque pecou aqui, porque pecou ali. Assim já começou lá no céu. E ele vai começar a fazer várias argumentações para você. E aí é onde que nós temos que ter conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, para combater na Bíblia. Porque ele está citando para você versículos da Bíblia. Aí vai dizer quem é bom, Deus ou o diabo? Você vai dizer o que é quem? Deus. A Bíblia diz que Deus é bom. Deus é bom. E onde você vê o diabo matando alguém na Bíblia? Onde que está que ele matou alguém? Aí você fala, aí vai engolir o ronco? Não tem. Mas a Bíblia diz que ele veio senão para roubar, matar e destruir. Bom, primeiro que não está falando do diabo ali. E segundo, que é uma acusação falsa, porque não tem, isso aí já é calúnia. Calúnia, porque quem está falando isso é Jesus. E não tem nenhum lugar que o diabo matou alguém. Se não tiver entendimento, eles convertem na hora. Desconverte. Aí o que acontece? Agora eu vou te mostrar aonde a Bíblia mostra o seu Deus matando. Senaqueribe, o anjo vai lá, mata 185 mil. Datã, Coré e Abiú vai lá. O que eles fazem? Abre a terra, mata todo mundo. Acã catou uma capa lá. O que Deus faz? Não, mata ele, mata a mulher e mata até as crianças de colo. Agora você imagina um bebê de colo. Pô, mata também. Tem que matar. Em muitos lugares Deus mandou matar até as crianças. E tem um lugar lá que eles perdoaram. Lembra que eles perdoaram aqueles 40? Falando, não, enquanto não matar eles. E tem hora que é o próprio Deus. Lá no Egito. Passou o cerol lá em todas as crianças lá no Egito. Matou tudo. Então, e sabe quem matou ali? Foi o próprio Deus. Tem gente que fala que foi um anjo, né? O anjo da morte. O anjo da morte. Não, a Bíblia fala que o próprio Deus matou as crianças. Criança de colo. Se fosse hoje naquela época, não é? não ia ficar ninguém, né? Se eu tenho um camarada chamado de genocida aí, o que Deus ia ser chamado hoje? Sem fazer, é chamado de genocídio. Imagina se fosse hoje. Mas aí, então, ele não usou a Bíblia? Ele usou a Bíblia, não usou? Então vamos usar a Bíblia. Quando ele disser para você, mas o pecado começou no céu. Não, o pecado não começou no céu. O pecado começou no coração de Satanás. Foi lá que nasceu o pecado, dentro do coração dele. Deus não deu oportunidade para ele perdoar. Quem falou que não? Se ele teve a oportunidade de convencer a terça parte dos anjos do céu. Por exemplo, você não encontra, você está lá no céu, lá, nós estamos aqui numa classe aqui, eu chego para você, gente, vamos deixar de fazer essa aula aqui de teologia, agora nós vamos fazer não sei o quê, vamos fazer, nós vamos estudar Umbanda aqui em Banda, vamos lá para Quimbanda. Você vai convencer de uma hora, ele teve a oportunidade de um a um lá, falou, é o seguinte, rapaz, e convenceu a terça parte dos anjos do céu. Você convence alguém do noite pro dia do nada, do zero assim? Aperta o dedo, vamos embora. Não, ele teve a oportunidade. Então provavelmente Deus foi dando oportunidades para ele. Falou, rapaz, se arrepende. Só que os anjos do céu tinham uma coisa que nós temos hoje, que hoje eles não têm mais, que é o livre-arbítrio. Eles tinham livre-arbítrio. Hoje eles não têm mais. Hoje nós temos livre-arbítrio.
Depois de nós fomos transformados, não teremos mais. Sabia disso? Então o que os anjos tinham, hoje eles não têm mais. Por quê? Quem sabe me dizer o porquê? Quem pode me explicar o porquê? Por que, Maia, que os anjos tinham hoje livre-arbítrio e não tem mais? E por que nós temos hoje e não teremos mais depois? Você pode ter Como o diabo... Quem o diabo não conseguiu convencer, quem convenceu, Deus expulsou automaticamente. Deus aquele dia separou e já tirou isso. O que Deus fez lá, Ele está fazendo hoje um teste conosco. Por quê, irmãos? Aprenda uma coisa, Deus não criou uma máquina. É verdade. Né? Ó, veja bem, Deus não poderia ter feito nós já com poder para amá-lo? Podia ter feito a gente já para amar Deus, podia fazer a gente para não pecar, podia ou não podia? Tem poder para isso ou não? Para criar um ser humano. Por que Deus não criou? Um ser humano que já não pecasse, um ser humano que não falhasse, um ser humano que não errasse. Ele podia ter feito. Sabe por que Ele não fez? Porque Ele não criou uma máquina. Então veja bem, vamos lá. Se Deus fizesse isso, que quando Deus chegou para Satanás e falou, viste o meu servo Jó? O diabo nunca pôde dizer, também o senhor fez uma máquina? O diabo pode falar isso? Não. Ele te serve por isso, ou seja, ele tinha poder de decisão. Ele te serve porque o senhor dá isso, quer dizer, ele decidia. Porque o diabo nunca dizia, o povo está adorando, dizendo, tá vendo lá, o senhor criou uma máquina também, um robozinho de corda, né? Quem queria casar? Quem é que gostaria de casar com um boneco? Como é que chama? Esses manequim. Um robô. Quem quer casar com um robô? Oi, Mayra, eu te amo. Édipo, como você me ninguém queria um negócio. Deus fez o homem. Então, os anjos do céu, ele tinham poder de decisão. E Deus deixou que fosse. Os que ficaram no céu é aqueles que amavam a Deus, que queriam a Deus, que queriam servir a Deus, que reconheciam a grandeza de Deus. Aí então Deus blindou eles. Deus fez um teste com os anjos. E Deus está fazendo aqui Deus está falando assim, ó. Pode ver, Deus não está te querendo que você vá para o céu por aquilo que tem lá, mas porque você o ama de verdade. Deus quer pessoas que realmente o amem. Pessoas que não entendem isso, que nunca entendeu Deus, nunca entendeu o poder de Deus, nunca entendeu a graça de Deus. Então, o que Deus está fazendo com o ser humano é te dar liberdade. Se você quiser levantar daqui e ir embora agora, alguém vai te impedir? Não. Porque você tem livre arbítrio. Você não é obrigado. Você é obrigado a servir a Deus? Não. Se você falar, hoje eu quero me tornar misericórdia, mas eu quero me tornar um satanista, alguém vai te pedir? Eu quero ser islâmico a partir de hoje. Sheixonoe, Rosa Guru, sei lá. Alguém vai te pedir? Nem Deus. Até no relacionamento amoroso, Deus não interfere. Tem gente que fala, Deus mandou você casar com ele. Irmãos, profecia dessa aí, fora. Deus falou, casa com ele, mas eu não gosto de casa porque Deus mandou. Eu conheço uma irmã que um dia eu falei, irmã, faz favor um pouquinho. Pelo amor de Deus, me dá um motivo, pelo menos, porque você vai casar com esse fulano. Eu era pastor dela. Só um, pelo menos, porque o camarada não vale nada, não vale uma ruela, não trabalha, não faz nada. Aí eu falei para ela assim, dá um motivo para mim fazer esse casamento de vocês. Pastor, pastor, é que ele é um gato. Eu falei, a senhora vai casar com ele porque ele é um gato. Gato arranha. Ele é um pão, pastor. Eu falei, pão embolora. Não, mano, a senhora não está falando isso. Não, pastor, também porque uma irmã profetizou que nós... a senhora vai casar com ele porque a irmã profetizou. Eu não gosto tanto assim dele, mas se a irmã falou que se eu casasse ia dar certo, casou. Foi lá e casou, não teve jeito. 6 meses. Quando ela largou, porque ela apanhou dele, chegou toda roxa. Pastor, o que eu faço? Eu falei, você fez o angu agora, você tem que comer. Chora. A única coisa que se resta, não resta muita coisa. Agora. E hoje é tão difícil você ganhar uma alma para Jesus, não é fácil. Não é fácil. Não é? Então, olha que faz tempo que eu bater em cima, pedindo para o Espírito Santo, camarada, não está fácil não. Mas eu não desisto não. E
Então o que acontece com relação a você só ama a Deus se você quiser. E você só ama o seu irmão ou uma pessoa se você... Porque, primeira coisa que você tem que entender é que amar não é uma opção do ser. Por isso que é mandamento. Você decide amar ou não. Ninguém acorda de manhã e fala, eu estou amando meu inimigo hoje. Eu resolvi amar meu inimigo. Não, você decide. Não, eu vou amar. Aquele camarada não vale nada, mas eu vou amar ele mesmo assim. Eu decidi amar, eu decidi perdoar, eu decidi amar. Então é uma decisão. E Satanás decidiu e Deus deu oportunidades para ele, mas ele não quis, ao tanto que ele convenceu a terça parte dos anjos do céu. Agora você pode dizer assim, Deus é ruim, porque ele manda a pessoa para o inferno. Deus manda a pessoa para o inferno? Não, somos nós com nossos próprios passos que decidimos que temos livre-arbítrio de caminhar para o inferno. Deus falou, olha, eu ponho diante de ti, Deuteronômio 28, a bênção e a maldição. Você escolhe, não é eu que estou escolhendo. Você escolheu. Quando acontece, por que o mundo está, por que Deus matou? Não, ele desobedeceu o mandamento, havia um mandamento. Você pode falar assim, mas só porque desobedeceu o mandamento, fez isso, alguém vai lá e rouba a sua casa. Ou mata um filho seu. O que você quer? Justiça. Quer ou não quer? Justiça. Tem que ser preso. E para alguns até, tem que ser morto. Ué, por que para os outros tem que ter justiça? E a Bíblia diz que Deus é amor, mas é justiça. Deus é misericórdia, mas é juízo, está na Bíblia, tá? Então, a gente está acostumado com o jeitinho brasileiro, com Deus não tem jeitinho brasileiro, você entendeu? Deus é um Deus justo, e quem, na verdade, aquela pessoa praticou a injustiça, e o pecado gera o quê? A morte. Um exemplo mesmo, Adão e Eva, né? Ele fez o jardim do Éden lá, falou para eles, não me mexe nessa árvore, vocês podem comer. Pronto. Mas Deus já fez aquilo lá, porque sabia que eles iam cair. Não é? Ele sabia. Deu livre-arbítrio para eles amanhã realmente se voltarem para um Criador, para um Deus, falar, tá vendo, agora vocês estão perdidos, vocês não têm o que fazer, mas eu vou salvar vocês, eu vou mostrar que eu amo vocês, que eu morri na cruz por vocês. A pessoa, se ele não entendeu o amor de Deus, por exemplo, aí você, Deus é um Deus narcisista, Deus é um Deus, irmãos, aí você fala para esse satanista, então, você não conhece a Bíblia. Mas tem gente que nem satanista não é e tem esses argumentos. Eu conheço um que era evangélico, era firme, e ele falou isso para mim, como que Deus é tão bom se ele criou o mal? E que Deus sabe, ele começa com argumentos. Alguns falam que Isso Deus, que é a questão, né? que Deus errou até na criação, né? Semana passada apareceu um rapaz lá no posto lá, e estava conversando com o colega Timóteo, aí nós falando de Deus, ele falou, Deus existe? Eu falei, existe. Mas como que ele existe? Como que ele permite uma criança de 5 anos ser estuprada, tal? Começou a falar, como que Deus existe? Eu falei, então vou catar um revólver, vou dar um tiro na cabeça dele, já que Deus não existe mesmo, Deus não é justiça, então eu não vou fazer isso aí. Só que nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos o que nós queremos. Exatamente. Então, Deus, ele não interfere nas nossas ações. Os homens, aí falam, mas a culpa é de Deus, porque o ser humano é corrompido. O ser humano não quer Deus. E por ele não se aproximar de Deus, e muitas vezes por nós não pregarmos o evangelho com ele, ele não se transforma. E aí, nós sofremos a consequência. A humanidade, ela erra e joga a culpa em Deus. Esse é o problema. Ela não assume. Desde Adão e Eva, o ser humano nunca aprendeu a assumir o seu erro. Foi a mulher que tu me deste. O senhor inventou essa mulher aí, Aí o que ela fez comigo? Muitos falam que foi ela que errou, foi nada, foi Adão. Não, exatamente. Aí a Eva, em vez de assumir, o que ela faz? Foi a serpente. A serpente olhou para o lado e falou, e agora? Não tem ninguém para me jogar a culpa dele. Ixi, agora sobrou para mim mesmo, porque não tem nenhum. Quem que Deus criou primeiro? Foi Adão? Foi Adão. Então foi Adão. E outra, ele tinha a opção de também de não comer. Aí a serpente olhou e falou, nossa, agora se tivesse alguém para me jogar a culpa, eu jogar, mas não sobrou mais ninguém.
Então o ser humano erra e quer jogar a culpa em Deus. Ele erra, né? Por que nascem crianças com problemas físicos, por exemplo, mentais? Tem um versículo que fala que é para a glória de Deus. Agora, mas resultado isso aí do que? De ganância. Pecado, ganância. O ser humano o que? Vai lá, desmata tudo e não sei o que lá mais, toma remédio para não sei o que e faz coisas, né? come veneno, vamos dizer, praticamente veneno. Vem as consequências. Vem as consequências. Então, são consequências daquilo que o homem mesmo semeou. O que o homem semear, isso também semeará. E aí a gente chega à conclusão que nosso Deus é um Deus justo. E quando você fala assim, é um Deus narcisista, que ele quer a glória, essa pessoa que disse isso nunca entendeu quem é Deus realmente, e a grandeza de Deus. Um Deus que pega as conchas, a água do oceano e coloca na concha da sua mão, que pega os montes e pesa ele em balança, que mede o universo com a palma da sua mão, que conta e sabe o nome de cada estrela que está no céu e quantas estrelas tem lá. Você não prestar adoração a um Deus como esse, você nunca soube quem é Deus. E esse Deus não é um Deus, nunca soube também o que é o amor de Deus. Nunca compreendeu o amor de Deus. O que Deus tem para nós, a glória que Deus tem para nós, e outra, Deus está nos oferecendo. Se colocasse Satanás aqui e Deus, e falasse o que o diabo tem para nos oferecer, o que Deus tem para nos oferecer, Deus fala, eu tenho a glória para te oferecer, eu tenho a vida eterna para te oferecer, eu tenho um lugar de paz para te oferecer, eu tenho alegria, eu tenho gozo. E o que o diabo tem para te oferecer? Nada. Aí você pergunta, o que o satanismo pode me oferecer? Faça essa pergunta para ele, esse Deus que você fala, que é narcisista, ele me oferece um lugar de glória, me oferece uma mansão, me oferece paz, um lugar que não tem fome, não tem tristeza, não tem angústia, não tem choro. E o que o teu Deus tem para oferecer? O que o satanismo tem para me oferecer? Aí fala, mas eu não acredito em Deus. Falei, tá, você não acredita em Deus. Eu falei isso para 2 jovens, contei para vocês aqui que eu falei isso para 2 jovens, quando eu estava evangelizando o Peru, pastor Cícero. E esse jovem falou, eu não acredito em Deus. Fui entregar um folheto em espanhol, né? Conversando em espanhol. Eu não creio em Deus. Eu não creio. Deus não existe. Falei, Deus não existe? Tá. Falei, olha, só que vamos parar para pensar só uma coisa. Suponhamos que realmente Deus não existe. Se você estiver certo e Deus não existir, para mim não mudou nada. E nem para você. Agora, se eu estiver certo, se a Bíblia estiver certa e Deus existir, você vai viver a vida eterna inteirinha queimando no fogo do inferno. Falei, agora, eu não sou louco o suficiente para arriscar a minha vida eterna falando que Deus não existe, porque se Ele existir, eu vou viver a vida eterna no inferno. Então eu prefiro acreditar que existe um Deus, que Ele vai me oferecer a vida eterna, do que o que você está caminhando. O senhor falou para ele isso aí? Falei. E ele, na verdade, com certeza, ele não acredita também. Não, aí ele falou assim, não. Aí ele parou e pensou. Falou, não, mas eu não acredito. Ele falou, se você quiser participar do culto, não, muito obrigado. Aí ele foi para casa. Segundo ele, à noite ele falou, pega aí, ao Espírito Santo, né? Rapaz, e se Deus existir mesmo? Aí eu vou viver eternamente queimando no fogo do inferno, e essa vida aqui passa tão rápida, né? Agora, se Deus não existir, tudo bem, mas se Ele existir do jeito que Ele falou, e Ele falou com uma convicção tão grande que Deus existia, Ele falou para mim, pô, sabe uma coisa, vou dar uma olhada, vou fazer umas perguntas para ele. Aí acabou o culto, ele começou a contar isso para mim, e falou, olha pastor, eu e ele aqui chegamos à conclusão, né? Vai servir a Deus, porque vai que Ele existe mesmo, né? Aí não vale a pena mesmo arriscar não. Falei, tá, agora você já sabe que Deus existe, agora você precisa conhecer a Ele. Porque Deus é muito mais do que isso. Deus é amor, Deus é teu amigo verdadeiro, Deus é real. Então eu quero conhecer esse Deus. Como é que eu faço? Pela palavra. Ele se revela pela palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais você vai conhecer a Deus. Irmãos, tudo que nós fazemos é por fé.
É por fé. Acreditar com Deus que ninguém vê. Por isso que naquela época Israel tinha um grande problema, porque eles tinham Dagon, você podia enxergar o Dagon. Eles tinham Moloque, você enxergava, falava, ó, nós temos Moloque, cadê o seu Deus? Ah, gente, o nosso Deus é invisível. Numa época em que tudo você tinha que apertar, você tinha que mostrar. Exemplo hoje, por que muita gente cai na Aparecida? Aquele negócio que você vê, você aperta, tá ali. O povo, por exemplo, sabe qual é o problema do povo? O povo quer apertar, quer segurar. Ele vê uma coisa que ele nunca viu, um celular novo, ele fala, deixa eu ver. Como é que é o deixa eu ver? Ele quer pegar na mão, não é? Tem muitos que acreditam que não tem inferno, não. Oi? Fala que o inferno aqui na terra. Agora, no fundo, Adriano, todo ser humano acredita em Deus. Com certeza. Por quê? Por quê? Porque dentro dele tem a essência de quem? De Deus. De Deus. Soprou nele na sua narina o fôlego de vida. Então, todo ser humano tem a essência de Deus. Quando caiu o avião da TAM, o último avião da TAM que caiu lá em Guarulhos, em Congonhas, se não me engano, não sei se Congonhas, se Cumbica, o último avião da TAM, quando abriram a caixa preta dele, sabe qual foi as palavras, a primeira palavra que se ouviu lá? Ai meu Deus. E sabe quem foi que falou isso? Um ateu que pregava nas faculdades, de faculdade em faculdade, um professor de faculdade que pregava que Deus não existia. Então... E no mundo espiritual? Como é que você via, como é que a gente vê aquilo lá? Eu creio assim, que os anjos já vêm buscar quem que era, o inimigo veio buscar quem é o seu, você calcula o que virou aquilo ali. Não é? Então, o que nós cremos hoje, nós cremos por fé. A Bíblia fala, eu não me guio por vista, mas me guio por fé. Quem se guiar por vista, evangelho, irmãos, é fé. Se você não crer que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus existe, você acabou. Porque nós cremos na Bíblia, por isso que a Bíblia é a Bíblia. Tanto é que, por que a Bíblia é a Bíblia? Nós estudamos assim em bibliologia, mas eu estou fazendo aqui, ó, todos. Se você pegar qualquer livro e colocar dentro de uma faculdade, um livro de Augusto Cury, de Allan Kardec, de Maomé, de Confúcio, qualquer um, e deixar um ano lá, dentro de uma cadeia com 20 presos, aqueles 20 presos vão continuar sendo as mesmas pessoas. Mas se você colocar a Bíblia lá, a vida daquela pessoa vai mudar. Vai mudar. Eu conheço aquele ex-visconde de Sabugosa, lembra o ex-visconde de Sabugosa? Sabe como é que ele se converteu? Dentro do avião ele encontrou um folheto. Eu já estive com ele muitas vezes. Ele falou, pastor, sabe como eu converti? Eu encontrei um folheto dentro do avião. E eu estava indo para fazer uma filmagem e aquele folheto tinha um versículo que dizia assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquele versículo mudou a minha vida. Então a palavra ela é poderosa, irmãos. Ela muda a vida do ser humano. Ela é capaz de transformar. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, né? Tá ok? Vamos lá então? Bom, oi. Mas por que tem que ser tirado do livre-arbítrio? Deus lá no céu, porque quando chegarmos no céu, porque se nós podemos pecar, aconteceu o que aconteceu com os anjos. Então nós teremos no céu, a Bíblia fala que nós teremos a mente de Cristo. Tá? A mente de Cristo nós vamos ter. Ou seja, aí nós vamos ser. A Bíblia, como Ele é, nós seremos. Para não haver outro risco. Para não haver o risco de que aconteceu com o diabo. Mas aí, Deus não fez uma máquina. Ali Ele fez um ser que o ama de verdade. Não uma máquina que foi criada para aquilo. Está aqui, ó. Esse aqui hoje, ele é praticamente a essência de nós. E tem a mesma mente que nós. Mas ele está aqui porque Ele me ama. De verdade, Ele me amou. Não uma máquina. Entendeu? Realmente, porque senão, lá no céu, se nós tivermos livre-arbítrio, Deus permitiu o livre-arbítrio para os anjos, Ele criou um livre-arbítrio para que eles pudessem escolher. E hoje Ele te criou com o livre-arbítrio para que você pudesse também escolher. Tá? Amém? Vamos lá. Bom, vamos entrar, ó, vamos aí. Paramos. Zoroatrismo. O que é o zoroatrismo, hein? Vamos passar assim rapidinho só para o zoroatrismo. Ó, nós vamos estudar hoje a aula 4, me perdoe, não fiquem bravos comigo.
Vamos estudar a aula 4. E na próxima aula, o professor que vai vir aqui, que ele dá teologia, falou, escolhe uma das duas, ele escolheu justo a 3. Eu falei, tá bom. Então, estuda 4 e depois estuda 3, tá? Todo jeito você vai ler um livro, não vai? O zoroatrismo, o que é? Dizem que o zoroatrismo, a página 67. 67, né? O deus do zoroatrismo é Aouda. Como é que diz o nome dele aí? Aouda Mazda, né? Aouda Mazda é o deus de Deus. Para ele, o zoroatrismo. O que é o zoroatrismo, irmãos? Zoroastro foi um homem que viveu aí, ó, diz aí, um profeta iraniano, reformador religioso, nascido por volta do século IV antes de Cristo. Dizem que é uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo, zoroatrismo. E a única coisa de bom que tem no zoroatrismo é que o zoroatrismo colaborou para a religião monoteísta. Porque havia um panteão de deuses naquela época, lembra? Principalmente em Roma. Quanto Deus não tinha em Roma? Quanto Deus não tinha as outras nações? Quantos deuses? Então, o zoroatrismo, por acreditar no monoteísmo, em um só Deus, colaborou para o cristianismo, colaborou até para o islamismo, para o judaísmo, tá? Foi a única coisa de bom, porque eles acreditavam em Aouda, né? O Deus para eles era Aouda Mazda. Ele sofreu muito o nome dele, você vai ver às vezes é Zoroastro e às vezes Zaratustra. A única diferença é que é a mesma pessoa, só que Zoroastro é a forma grega da palavra. Para os gregos ele é conhecido como Zoroastro e para os árabes Zaratustra, certo? Dentro do Irã aí no caso, né? Aqui no meio da página 68 diz que aos 30 anos de idade, enquanto participava de um ritual de purificação num rio, Zaratustra viu um ser de luz que se apresentou como sendo Voumaná, que quer dizer bom pensamento, e o conduziu à presença de Ahura Mazda, que é Deus no caso, né? E os outros 5 seres luminosos, os Amesa, Espentas, sendo esse o primeiro de uma série de encontros com Ahura Mazda, que era o Deus dele, que revelou a sua mensagem. Aqui um pouquinho mais para baixo vai dizer que Zaratustra se opunha fortemente à exploração desenvolvida contra os criadores de gado, que gerou perseguição e animosidade. No finalzinho aí, ó, da página 68, como dissemos, o zoroatrismo acredita na dualidade da existência que equilibra o bem e mal, tá? Bem e mal. Para eles existe Deus, que é o Deus aí, Ahura Mazda, né? Que é a deidade suprema, e um outro Deus que criou o mal, que também é um Deus, tá? O nome dele aí, ó, é Ariaman, tá? Ariaman, o príncipe destrutivo que rege a ganância, mas que esse Deus do mal, no final, vai ser destruído por Aouda Mazda. Essa é a crença do zoroatrismo, tá? Na página 69, apesar das oposições da religião, Zaratustra enfrentava sua religião ganhou força naquela época, principalmente na Pérsia.